humana e gênero, se programas governamentais como, por exemplo, saúde e prevenção nas escolas, eles lidam com a participação social de adolescentes, de jovens, para receberem um tipo de formação, para depois, enfim, passar para outros adolescentes, para as educadoras e educadores nas escolas, isso só não é suficiente. Por exemplo, o MEC também, através da Secretaria de Alfabetização e Diversidade, vem propiciando que as universidades elas aprovem projetos para realizar esse tipo de trabalho, não é? Ou seja, a problematização de sexualidade humana e gênero, que esses projetos vão atuar na formação continuada de educadores e educadoras. A partir de um referencial teórico, a partir de estudos, esse como fazer, e um como fazer alicerçado nos pressupostos teóricos, muitas vezes pós-estruturalistas, ou seja, onde nós vamos discutir as representações, nós vamos discutir as questões de identidade sexual e as questões de discurso, cultura, enfim, porque ainda hoje, em pleno século XXI, nós ainda mantemos preconceitos, estereótipos, diferenças marcantes entre o que é ser homem e o que é ser mulher, o que é ser menino e o que é ser menina, muitas vezes roubando às crianças as possibilidades de brincadeiras, de brinquedos, de jogos que são diferenciados muitas vezes para meninos e meninas. Enfim, as temáticas da sexualidade humana são diversas. Outro espaço que nós reportamos que tem a ver com essa dimensão política, com essa coragem política que a Débora Britzmann diz no seu artigo, que está no livro Corpo Educado, que a professora Guacira Lopes Louro é organizadora. A Débora Britzmann diz dessa coragem política e nós convocamos a todas vocês e todos vocês para que se invistam dessa coragem e que participem mesmo desse processo de implementar nas escolas, intencional, sistematicamente, a sexualidade humana e gênero, para que nós possamos, a partir dessa construção de conhecimento, estar divulgando o nosso trabalho. Enfim, essa coragem política tem a ver também com outros espaços, e um deles é o GT23, Gênero, Sexualidade e Educação, da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Eu acredito que, cobrando nacionalmente a questão da formação inicial nas várias licenciaturas e pedagogia e psicologia, etc., direito, né? Enfim, vários cursos de graduação, tentando teórica e metodologicamente implementar essa temática nos currículos, nos projetos político-pedagógicos das escolas e atuando no sentido de implementar grupos de pesquisa que estão nacionalmente sendo criados, eu considero que nós estaremos exercendo essa coragem política que a Débora Britzmann diz. Eu acho que seria importante, né? Acho que fundamental, quando se fala em discussão de gênero e sexualidade com os professores, discutir uma questão que é a questão de gênero, né? Acho que esse é o primeiro conceito fundamental, mesmo porque eu acho que esse conceito está imbricado, ele se relaciona com outros conceitos que nos possibilita ver a escola e o papel da escola na formação de meninos e meninas, né? Então eu gosto de pensar o conceito de gênero como ferramenta política. Isso significa dizer que ele não é dado, que ele não é algo ahistórico, né? Ninguém nasce menino ou menina, mas na verdade se tornam meninos e meninas. Isso significa que o conceito de gênero está intimamente ligado
a questões discursivas, é uma construção discursiva, histórica, cultural e recheado de relações de poder, né? Não existe questões de gênero sem relações de poder, né? Esse conceito de gênero, ele diz respeito a como é que meninos e meninas se constroem, como é que eles se veem, que representações nós temos de meninas e como está posto na escola. Esse conceito, ele também traz à tona outras questões, como, por exemplo, questões relacionadas ao desejo. No Brasil, mais do que uma relação entre gênero e sexualidade, o que parece ocorrer é um certo embaralhamento entre essas duas questões, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? No Brasil, o que está ligado o que é ser homem está muito ligado a questões da heterossexualidade, ou seja, ser homem é ser heterossexual, né? E isso é visto no Brasil como algo natural, né? Como se os meninos todos nascessem, uma vez definido o sexo biológico masculino, a heterossexualidade fosse uma trajetória em linha reta, sem desvios, né? A gente costuma dizer que isso é um pouco uma ideia da heterossexualidade como compulsória. No senso comum, no cotidiano nosso, nós acabamos entendendo isso como natural, né? No entanto, isso é também uma construção social, isso também é fruto de um investimento que é realizado desde muito cedo. Muito antes, na verdade, da própria criança nascer, né? Ou seja, quando a mãe descobre que está grávida e descobre o sexo da criança, né? E descobre, por exemplo, que é menino, desde essa barriga, há um investimento para garantir que esse gênero biológico se transforme, cumpra o seu papel, que é o da heterossexualidade, né? Como se isso fosse natural de fato. Então começa a se dar presentes que tem a ver com a nossa cultura, né? Presentes como bola, camisa de futebol, né? Associando o ser menino a esses objetos. Isso tem a ver também com a relação que é feita com o ser menina, né? Quando eu vou construindo menino ligado ao futebol, né, ao carrinho, eu também estou construindo uma imagem de menina não ligada a esses objetos, né? Uma vez que essa criança nasce, há todo o investimento da família para que essa relação entre gênero e sexualidade, heterossexualidade, esteja garantida, né? Então, toda vez que uma criança se aproxima do que é feminino, né, nós temos vários objetos que nós temos como típicos do feminino. Os pais têm uma pressa muito grande de retirar essa criança de perto desse objeto, estabelecendo uma certa fronteira entre o que é menino e o que é menina, né? Parece que não há nenhum problema quando o menino está no lado que lhe cabe, ou seja, ele está brincando com os brinquedos que lhe cabe, né? E a menina também no lado que cabe a ela. O problema parece estar quando esse menino se aproxima dessa fronteira do que é feminino. Nesse sentido, acende uma lanterna aí na cabeça das pessoas, né? E uma necessidade de afastar essa criança do que é do sexo e do gênero oposto. Ou seja, nós temos duas imagens de gênero como algo antagônico e como se fosse uma fronteira intransponível, né? Esse conceito, né? Essa relação entre gênero e heterossexualidade tem a ver com outro conceito que está muito presente na nossa sociedade, que é o conceito de heteronormatividade. Ou seja, a nossa sociedade parte do princípio de que a heterossexualidade ela é a norma. Nesse sentido, cabe a todo mundo educar para a heterossexualidade, uma vez que ela é a norma. Se a heterossexualidade é tida como a norma, tudo que foge dessa norma é tido como antinorma, antinatural. Portanto, vem em cima das outras sexualidades uma série de classificações, adjetivando as diversas sexualidades como doença, como pecado, como antinatural, né? Uma vez que a heterossexualidade é tida como algo natural à norma. Então, uma vez que esse conceito de heteronormatividade está posto, a nossa sociedade, ela educa as crianças para esse conceito. A heteronormatividade, ela também não é natural. Há todo um investimento para trazer a criança para a heterossexualidade, uma vez que ela é a norma. E a nossa sociedade, ela educa para a heteronormatividade.
Então há um certo problema de se achar que só a escola trabalha com a heteronormatividade, né? O que quer dizer como a escola trabalha com a heteronormatividade? A escola acaba vendo outras formas de sexualidade como negação, uma vez que a heteronormatividade, a heterossexualidade é a norma. Mas essa questão de ver as outras sexualidades como negação, ela está posta na nossa sociedade. E ela também chega na escola, ela também é reafirmada pela escola, né? Esse conceito de heteronormatividade, junto com os outros conceitos de sexualidade, eles estão intimamente ligados também à classificação das outras sexualidades como antinorma, né? Ou seja, um dos conceitos que mais tem problemas quando se fala em sexualidade na escola é a questão da homossexualidade. Na escola, o que parece chamar mais atenção são questões ligadas à sexualidade do que propriamente relações de gênero. No entanto, quero ressaltar mais uma vez que as relações não são entendidas separadamente, mas são entendidas em relação. Não dá para entender gênero, no Brasil sobretudo, separado de sexualidade. E na escola, uma grande questão, a questão que está posta para a gente, né, que é uma questão da sociedade, é a questão da homossexualidade, né? A homossexualidade, ela ainda é tida como uma negação, porque ela ainda é tida também como antinatural, antinorma. Não há um entendimento da homossexualidade como uma construção histórica também, né? Eu gosto de trabalhar, quando trabalho a homossexualidade, com um autor, com Foucault, que chama atenção como que a homossexualidade ela foi uma invenção do século XIX. Até o século XIX não havia homossexuais, porque não havia classificação da homossexualidade. Isso não significa dizer que não haviam práticas homoeróticas. Haviam práticas homoeróticas, mas não havia o conceito, portanto não havia o sujeito homossexual. No século XIX é o discurso médico que inaugura a homossexualidade. São os médicos que olham para essas práticas e classificam, né? À medida que eles classificam a homossexualidade, surge daí o homossexual. Então, o homossexual e a homossexualidade, ela surge através do discurso médico no século XIX. Isso marca a homossexualidade como doença. E um certo entendimento da homossexualidade, muitas vezes, associando a homossexualidade até mesmo como um vírus, algo que pode ser transmitido, né? Esses conceitos, eles também têm relação com a identidade, como é que meninos e meninas se veem. A partir dessas representações de menino, de menina, de heterossexual, de homossexual, os meninos e meninas começam a buscar desde muito cedo, essa é uma característica da nossa sociedade, né? Que é uma sociedade autorreflexiva. Nós ensinamos a todos a desde cedo olhar para si, olhar para os sentimentos, olhar para os seus desejos e a partir daí se classificar, né? Como se a identidade estivesse vinculada, ela é um resultado da sua verdade que está no seu mais íntimo desejo. Então a necessidade de se olhar e confessar, pelo menos para si mesmo, o que sente para saber o que é, né? Então desde cedo meninos e meninas são ensinados a fazer isso, né? Então isso tem a ver com a construção das suas identidades, como meninos e meninas se veem. E se veem nesse jogo de relação entre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser heterossexual, o que é ser homossexual. Muitas vezes o homossexual é entendido como o não homem, né? Fazendo uma mistura entre orientações sexuais e gênero, né? O homossexual, ele também é um menino que tem a orientação sexual vinculada a pessoas do mesmo sexo, assim como a menina, né? O homossexual não deixa de ser menino ou deixa de ser menina, né? Essa é uma grande confusão que acontece na escola. Uma outra também é absolutizar essas identidades. Uma vez que o menino é classificado ou se autodenomina como homossexual, ele deixa de ser o bom aluno, o bom filho, o bom amigo, para se tornar o homossexual. Ou seja, essa identidade ela é absolutizada. Todos veem aquela criança, aquele adolescente a partir deste lugar e somente deste lugar. Essas são questões que estão no cotidiano da escola e que cabe à escola discuti-las, problematizá-las, sobretudo nessa questão de chamar atenção para como que essas relações são construídas discursivamente, em luta, em negociação, em confronto e são discutidos no campo da cultura e da sociedade. Então, feitas essas considerações, trabalhando nesses conceitos, uma questão importante para discutir no curso de formação de professores é um pouco pensar como é que isso se faz no cotidiano escolar, né? Quer dizer, nós problematizamos